Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, hoje pela tarde, eu estava aqui assistindo TV, aí de repente me deu vontade de ler a palavra, né, do Senhor. Aí ali eu pedi ao Senhor para que falasse comigo através da palavra, né? E quando eu abri a Bíblia, me abri na parte em que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18, o versículo do 11 ao 16. E Deus me falou através dessa passagem pela primeira vez. Aí eu li ali, aí depois me despercebi, né? Aí quando eu tornei novamente a pegar a Bíblia, fiz novamente uma oração e pedi ao Senhor que me falasse ali através da palavra. E quando eu fechei a Bíblia e abri novamente, eu abri na mesma página. E ali eu vi que o Senhor realmente queria me falar através daquela passagem. Era a mesma passagem que eu tinha abrido antes, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo do 11 ao 16. Então, vou ler aqui com os irmãos, que diz assim: Os outros profetas concordaram com Zedequias, dizendo: Que marchem já seu exército para lutar contra o exército da Síria, em Ramote de Gileade. Você os vencerá, porque o Senhor lhe dará a vitória. Enquanto isso, um oficial foi buscar Micaias. Ele disse, após achá-lo: Todos os profetas estão dizendo que o rei vai ter sucesso. Portanto, convém você falar a mesma coisa. Mas Micaias respondeu: Nada disso. Eu lhe garanto pelo poder do Senhor que eu direi ao rei o que meu Deus me falar. Então Micaias se apresentou perante o rei Acabe. O rei disse: Micaias, devemos o rei Josafá e eu atacar o exército da Síria em Ramote de Gileade ou não? Micaia respondeu: Ataquem agora, porque Deus permitirá que vocês os vençam. Mas Acabe disse: Quantas vezes tenho que lhe lembrar que está sob juramento e que deve dizer somente o que o Senhor lhe falar? Portanto, Micaia respondeu: Isto é o que vai acontecer. O exército de Israel será dispersado pelas montanhas, como ovelhas sem pastor. O Senhor diz: Este não tem líderes, que voltem para casa e não façam guerra. Bom, irmãos, aqui nessa passagem, podemos ver aqui que o, o rei Josafá, ele era temente ao Senhor, ele fazia o que era agradável ao Senhor. Então, ali, o rei Acabe queria agir de acordo com a sua própria vontade, seu próprio tempo. E ele ali consultou 400, né? 400 profetas e ele não consultou ao profeta Micaias, porque ele sabia que o Micaias iria lhe falar o que não ia lhe agradar. E ele queria ouvir somente o que iria te agradar. E assim, muitas das vezes somos assim. A gente só quer ouvir o que nos agrada. Mas a voz do Senhor não se confunde. Devemos sempre buscar a voz de Deus. Porque, como diz a Bíblia, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, o profeta Micaias estava ali como profeta de Deus, como boca do Senhor. Estava transmitindo a mensagem de Deus. Mas só que o rei Acabe não lhe deu ouvidos porque ele preferiu se levar pela multidão. Muitas vezes as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus, mas na verdade não é. A voz de Deus é aquela que a gente busca e sente. Sente a presença e vê que é real, que aquilo nos direciona ao caminho certo. Mas o rei Acabe, ele não conseguia ouvir a voz de Deus porque Deus não habitava nele, porque ele não fazia o que agradava ao Senhor. Ele vivia de uma forma errada, né? Ele não vivia para o Senhor, para agradar as obras de Deus. E ali, quando eles estavam em guerra, o rei
o rei Acabe até fez com que o rei Josafá fosse para a guerra com roupas de rei, né? Mas ele se vestiu como um soldado normal, porque ele ficou assim meio advertido, né? Com o que o profeta Micaias tinha dito. Então por isso ele fez isso. Só que ali, quando o exército sírio foi ali para atacar o profeta Josafá, pensando que ele era o profeta, pensando que ele era o rei Acabe, peço perdão aos irmãos, pensando que ele era o rei Acabe, o rei Josafá buscou por ajuda do Senhor, e o Senhor o ouviu. É claro que ele teve um erro de se misturar com as coisas do mundo. O rei Josafá, ele se misturou com as coisas do mundo. Por que as coisas do mundo? Porque Acabe, ele servia a outros deuses, a coisas que não agradavam ao Senhor. Ele fez aliança com um povo que não era povo de Deus, né? Mas só que mesmo assim, durante a batalha, Deus ouviu a voz, o pedido do rei Josafá e o livrou ali, o protegeu. E aquele exército sírio parou de persegui-lo. E então a palavra de Deus, passada através do profeta Micaias, se concretizou. Porque ali, mesmo que o rei Acabe estava fugindo, mesmo que sem ter o exército sírio, sem ter intenção assim, eles não sabiam que aquela pessoa a qual a flecha atirou era o rei Acabe. E ali, mesmo ele tentando escapar, ele não se escapou, porque Deus não mente. Deus fala e acontece. E foi o que ocorreu. O rei Acabe morreu. E assim, o profeta Micaias provou que Deus estava com ele. Deus estava com Micaias. Mas o profeta Acabe não conseguiu ouvir a voz dele, porque Deus não havia nele. Então, o que eu aprendi nessa passagem bíblica é que não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Não devemos nos contaminar com o pecado, com o erro, com a arrogância, com a imoralidade. Devemos estar puros de coração ao Senhor, obedientes ao Senhor, para quando Ele nos dá uma instrução, conseguirmos ouvir a voz de Deus. Porque no mundo que vivemos, são muitas vozes, né? Às vezes, se você não estiver focado na palavra do Senhor, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir discernir qual que é a voz de Deus, né? Então, que ficamos firmes, que buscamos segurança na rocha segura, que temos sabedoria no viver, no dia a dia, nas práticas, né? Das coisas do dia a dia. Muitas vezes eu tava pensando esses dias, né? Eu tinha baixado um aplicativo no meu celular e ali eu vi que ele tava tirando meu tempo e era conteúdos que não estavam me edificando e que aquilo eu tava sentindo que tava me afastando de Deus. Então eu vi que eu precisava tirar aquele aplicativo, porque ele não tava me ajudando a aproximar de Deus. Por contrário, eu tava me sentindo umas coisas estranhas. Então eu olhei, peguei e excluí aquele aplicativo. E depois disso eu percebi que eu consegui novamente conectar melhor com o Senhor. Então, às vezes, o inimigo aparece de uma forma que não parece ser perigoso, não parece ser uma coisa ruim, mas devemos ter sabedoria. Sabedoria, porque os dias se aproximam e o inimigo usa de toda a ferramenta para nos tirar da presença de Deus. Então, vamos ouvir a voz do Senhor. A voz de Jesus, a gente não se engana. As suas ovelhas não enganam, gente. Vamos prestar atenção. Vamos dar culto de graça e louvor a Deus, porque Ele é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Eu louvo a Deus nas alturas, porque Deus é merecedor de toda honra e toda glória. Deus nos ama. Ele quer o melhor para nós.
precisamos é ser obediente a Ele, seguir as tuas instruções. Porque Deus é amor, Deus é justiça. Tudo que Ele tem para nós é o melhor do melhor. Nós que somos muitas vezes precipitados e queremos as coisas do nosso jeito. Mas Deus não erra o tempo. O seu momento é o perfeito. É a hora certa. É a hora de Deus. Então, irmãos, essa é a passagem que eu tinha para falar com vocês hoje, contribuir com vocês. Muito obrigada desde já. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor no coração de cada um de vocês. Me perdoe pelos erros, por às vezes ter me embaralhado aqui nas palavras ao falar, né? Mas vocês me compreendem. E obrigada de coração por estar aqui. Que o Espírito Santo venha falar melhor no coração de cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus.